Livro Anna Karenina, de Lev Tolstói, capítulo 7. Depois de chegar a Moscou no trem da manhã, Lievin hospedou-se na casa de Koznichev, seu irmão por parte de mãe, mais velho que ele, e após trocar-se, foi encontrá-lo em seu escritório com a intenção de contar-lhe imediatamente o motivo de sua vinda e pedir seu conselho. Mas o irmão não estava só. Em sua companhia estava um famoso professor de filosofia, que viera de Kharkov especialmente para esclarecer um mal-entendido que surgira entre eles em torno de questões filosóficas de extrema importância. O professor travava uma polêmica ardorosa contra os materialistas. Sergei Koznichev acompanhava com interesse e, tendo lido o mais recente artigo do professor, escreveu-lhe uma carta com as suas objeções. Acusava-o de fazer excessivas concessões aos materialistas. O professor viera imediatamente a fim de chegar a um entendimento. A discussão tratava de uma questão muito em voga. Existe uma fronteira entre os fenômenos psíquicos e fisiológicos na atividade humana? E onde ela se encontra? Sergei Ivanovitch recebeu o irmão com um sorriso afetuoso e frio a que todos estavam habituados, e depois de apresentá-lo ao professor, prosseguiu a conversa. O homenzinho bilioso de óculos e de testa estreita desviou-se da conversa por um instante, a fim de cumprimentá-lo, e deu seguimento ao debate, sem prestar atenção a Lievin. Este sentou-se à espera da partida do professor, mas logo se interessou pelo tema da conversa. Lievin costumava encontrar nas revistas os artigos que eram objeto do debate e os lia. Se interessava por eles como um aprimoramento das bases das ciências naturais que conhecera quando estudante universitário, mas nunca relacionava as teses científicas sobre a origem do homem como animal, sobre os reflexos, sobre a biologia e sobre a sociologia com as questões a respeito do significado da vida e da morte para ele mesmo, que nos últimos tempos lhe vinham ao pensamento de modo cada vez mais frequente. Ouvindo a conversa entre o irmão e o professor, notou que ambos associavam questões científicas a questões do espírito. Em certos momentos, quase penetravam nas questões do espírito. Mas toda vez, tão logo se aproximavam do que lhe parecia o mais importante, imediatamente recuavam às pressas e de novo se afundavam no terreno das sutis subdivisões, ressalvas, citações, alusões, referências a autoridades, e era difícil para Lievin entender o que se discutia. Não posso admitir, falou Sergei Ivanovitch, com a clareza, a precisão de linguagem e a elegância de dicção que lhe eram habituais. Não posso, de maneira alguma, concordar com Keyes em que toda a minha representação do mundo exterior adveio de impressões. A própria noção da existência, a mais fundamental de todas, não me foi transmitida por via das sensações, porquanto não há um órgão especial para perceber essa noção. Sim, mas eles, Wurst e Knaust, e também Pripassov, responderiam ao Senhor que a sua consciência da existência advém do conjunto de todas as sensações, que essa consciência da existência é resultado da sensação. Wurst até afirma diretamente que se não houver sensação, tampouco haverá noção de existência. Eu afirmo o contrário, começou Sergei Ivanovitch. Mas aqui, de novo, Lievin teve a impressão de que eles, ao se aproximarem do principal, recuavam mais uma vez, e resolveu formular uma pergunta ao professor. Portanto, se meus sentimentos forem aniquilados, se meu corpo morrer, não haverá absolutamente nenhum tipo de existência? Perguntou. O professor, com enfado e com o aspecto de que a interrupção lhe causara uma dor mental, olhou de relance para o estranho questionador,
que mais parecia um barqueiro de rio do que um filósofo, e voltou os olhos para Sergei Ivanovitch, como que perguntando: o que dizer a ele? Mas Sergei Ivanovitch, que estava longe de se expressar com o esforço e com a visão unilateral do professor, e que conversava à largueza do pensamento necessária para responder ao professor e, ao mesmo tempo, entender o ponto de vista simples e natural que dera origem à pergunta, sorriu e disse: essa questão ainda não temos o direito de solucionar. Não temos dados, corroborou o professor e prosseguiu seus argumentos. Não, disse ele. Assinalo que se, como afirma Pripassov, de forma direta, a sensação também se fundamenta na impressão. Devemos distinguir rigorosamente esses dois conceitos. Lievin não escutou mais e esperou que o professor fosse embora.